Bom dia, meninos, tudo bom? Oitavo ano. A aula de hoje nós vamos dar sequência na questão de eletrização, tá? Vamos relembrar, né? A eletricidade aí, ela é uma área da física responsável pelo estudo dos fenômenos relacionados às cargas elétricas. Esse termo eletricidade, ele surge derivado da palavra elétron, viu? Lá na Grécia Antiga, né? Por causa do âmbar, que é a substância que nós vimos na aula passada. Importante para nós, a eletricidade é tão abstrata quanto a estrutura da matéria. Quando eu falo matéria aqui, eu não estou me relacionando à disciplina de português, matemática, ciência, geografia, não. Eu estou relacionando ao quê? Por que a gente define matéria em ciências? Como sendo tudo aquilo que tem massa, volume e ocupa espaço. Então, eu posso dizer perfeitamente que o nosso corpo ele é matéria, porque ele tem massa, ou seja, ele tem um peso, ele ocupa um espaço e ele tem um volume. O corpo ele possui um volume. A água é matéria, o ar é matéria, a madeira é matéria, o computador é matéria. E toda matéria é constituída de átomos, né? Se ela é constituída de átomos, então ela vai ter o quê? Carga, já que os átomos, eles possuem carga, né? Na região do núcleo nós vamos encontrar os prótons e os nêutrons, prótons com carga positiva, nêutrons sem carga. E nós vamos encontrar também os elétrons, na eletrosfera, que possui carga negativa. E assim todo objeto, ou seja, toda matéria, possui carga elétrica. Em determinadas situações ela pode ser eletrizada com excesso ou falta de elétron. Se eu ganho elétron, eu estou eletrizado negativamente. Se eu perco elétrons, eu estou eletrizado positivamente. Processo de eletrização, aqui é um exemplo clássico de eletrização. Aí nós vamos ver esse exemplo bem aqui nessa próxima slide aqui, ó. Eu tenho um pedaço de vidro, uma lã, vidro e lã, eles estão com cargas neutras. Então, a mesma quantidade de elétrons no vidro é a mesma quantidade de prótons, assim como na lã, a mesma quantidade de prótons é a mesma carga de elétrons. Quando for atritado, ou seja, esfregar a lã no vidro, vai acontecer um processo de eletrização, onde o vidro vai ficar com carga positiva e a lã com carga negativa. O vidro, então, perdeu elétrons, sendo que a lã ganhou elétrons. Se o vidro perdeu elétrons, ele ficou eletricamente positivo. A lã, por ganhar elétrons, ela ficou eletricamente negativa. Eu vou pular. Nós temos no processo de eletrização três tipos: eletrização por atrito, por contato, por indução. O processo de eletrização são métodos utilizados para a troca de cargas elétricas entre corpos, adicionando ou retirando os elétrons. Eletrização por atrito, quando o corpo de determinados materiais são atritados, ou seja, um cede elétrons, se eletrizando positivamente, e o outro vai receber elétrons, se eletrizando, então, negativamente. Isso ocorre devido à forte interação entre os dois materiais durante o atrito. Exemplo está aqui. Nós temos um vidro e uma lã. Tanto o vidro como uma lã estão neutros. A mesma quantidade de prótons, a mesma quantidade de elétrons. 2 prótons, então eu vou ter 2 elétrons. 2 elétrons, eu tenho 2 prótons. Então, estou neutro. Quando eles começam a se atritar, esfregar um no outro, um vai ceder e o outro vai ganhar elétrons. Então, o vidro vai ficar positivo, porque ele perdeu elétrons, e a lã vai ficar negativa, porque ela ganhou elétrons. Então, isso aqui, eletrização por atrito. Eletrização por contato é quando um determinado corpo que está aqui, ó, inerte, né, um corpo neutro,
ele entra em contato com outro corpo. O que vai acontecer? Deslocar elétrons de um para o outro. Ao colocarmos em contato dois corpos condutores com cargas diferentes, eles trocarão elétrons, até que entre em equilíbrio. Se os corpos forem idênticos, ocorrerá quando a quantidade de carga dos dois corpos se igualarem. Olha aqui, ó, tem uma bolinha maior, uma bolinha menor. Ok? Essa bolinha maior aqui, ela está positiva, a bolinha menor está neutra. Quando entram em contato, começa o que? A transitar elétrons de um corpo para o outro. Então, o corpo que tem maior quantidade, o que ele vai fazer? Ele vai passar carga. Então, aconteceu eletrização por contato. Depois, ambos vão ter cargas. Eletrização por indução. Eu tenho um corpo neutro, sem carga, que a quantidade de carga positiva é a mesma quantidade de carga negativa, então ele está neutro. Eu vou chegar a um bastão próximo, ou seja, eu vou induzir aqui. Esse bastão ele está com carga positiva. Se ele está, esse bastão, eu vou falar que ele é um indutor. Como ele tem carga positiva, quando ele se aproxima dessa esfera, o que ele vai fazer? Ele vai atrair a carga negativa. Nós lembramos que os opostos se atraem. Positivo atrai negativo e negativo atrai positivo. Ok? Essa outra região da esfera aqui, o que vai acontecer com ela? Ela vai se eletrizar positivamente. Por quê? O corpo ele está carregado positivamente. Então, as cargas positivas elas vão ser repelidas. Então, elas vão ir para o outro lado. E as negativas vão ser atraídas. Quando eu afasto o bastão de próximo do corpo, o corpo volta, então, a estar no estado neutro. Então, aconteceu eletrização por indução. Ou seja, eu induzi uma carga elétrica aqui. Os raios, eles são fenômenos aí, né, que surgem graças à presença de cargas positivas e negativas dentro da nuvem. Uma das teorias mais aceitas para explicar o fato de que os raios nas nuvens é a água que se eletriza por atrito, devido às colisões de moléculas de água no estado líquido com as colisões de água no estado sólido, originando estruturas eletrizadas positivamente ou negativamente. Tá? Isso foi possível graças às sondas meteorológicas, que permitiu determinar que as estruturas menores, mais leves, ficam com cargas positivas. Se ficam cargas positivas e são mais leves, vão ficar na parte de cima das nuvens, na parte superior. E estruturas maiores e mais pesadas vão ter cargas elétricas negativas, vão ficar abaixo, ou seja, no inferior da nuvem. E a tendência nas nuvens é manter o equilíbrio eletrostático. Quando elas estão muito eletrizadas, podem ocorrer o quê? Descargas elétricas dentro de uma mesma nuvem, entre nuvens ou entre nuvem e o solo. Quando acontece entre o nuvem e o solo, é esse efeito que nós estamos vendo aqui na imagem 2, onde o solo está atraindo a descarga elétrica. Tá? Ou nuvem com nuvem, quando nós olhamos para o céu e vemos aqueles fachos de luz no céu. Tá? Em tempestades com cargas elétricas, deve-se procurar abrigo dentro de uma casa ou de uma estrutura metálica, como ônibus ou carro. Nunca devemos procurar abrigo abaixo de uma árvore ou próximo a um poste, pois esses podem o quê? Atrair os raios, o que não é legal. Nós temos um equipamento chamado eletroscópio, que ele utiliza, né, ele é usado para verificar se um corpo está ou não eletrizado. Ele tem um suporte, um fio isolante e uma esfera muito leve. E ele vai servir para medir aí, né, para verificar se o corpo está eletricamente por indução. Nós vamos aproximar aqui do eletroscópio um bastão que está carregado positivamente. Quando ele aproxima-se aqui do eletroscópio,
a esfera começa o quê? A movimentar. Porque se esse bastãozinho está positivo, ela vai atrair o quê? Carga negativa. Se o bastãozinho estivesse negativo, ele iria atrair da esfera a carga positiva. Notem que a carga positiva está do outro lado, porque ela foi repelida, e a negativa foi atraída. Então, nós temos esse aparelhinho, o eletroscópio. Eletricidade, né? Quando falamos de eletricidade, nós temos dois importantes aqui, ó, que é o condutor e o isolante. O condutor, ele vai conduzir, ele vai permitir que os elétrons se movimentem dentro dele. O isolante vai dificultar, vai impedir que isso aconteça, que os elétrons se movimentem, ou seja, passe eletricidade. Então, nós temos condutor, por exemplo, fio de cobre, ele é um condutor. Os elétrons caminham, se movimentam dentro do fio de cobre. Em volta do fio de cobre, nós encontramos um plástico. Aquele plástico ele serve como o quê? Isolante. Evita, por exemplo, que nós tomemos choque. Por isso que os fios, a gente fala que eles são fios encapados. Tá? Exemplo de um isolante: madeira, borracha, vidro, papel. Exemplo de condutor: os metais, o corpo humano, o ar e o solo. Condutor permite movimentação dos elétrons. Isolante dificulta esta movimentação. Tá? Então, nós temos esses dois termos aqui que são muito importantes. Nossa aula está a partir da página 113 do livro de Ciências e vai até a página 115. Se tiver alguma dúvida, deixe para mim nos comentários aqui no Classroom, que eu vou estar respondendo a todas. Um abraço e até a próxima aula. Ok? Encerrando aqui. Abração e até mais, meninos. Tchau.